Agora vamos passar para a apresentação do texto A Epistemologia nas Metodologias Ativas, dos autores Manuele Duarte, Elizabeth Cerutti e Fernando Battisti. O apresentador, então, é o professor Fernando Battisti, que está com a palavra agora. Olá, gostaria de saudar a todos nesse evento aí, que é o evento do 6º CENID, e vou apresentar o texto, então, A Epistemologia nas Metodologias Ativas. Eu gostaria de dizer que, inicialmente, eu sou estudante de doutorado, junto ao programa de pós-graduação em educação da URI, campus Frederico Westphalen, e participo da linha 3 de pesquisa. Então, essa apresentação, esse texto, essa construção, esse artigo, enfim, ele é resultado dessas pesquisas que eu venho fazendo aí, pesquisas que eu venho desde o mestrado, mas agora, sim, mais em específico, então, vinculado aí à pesquisa de doutorado. Então, é uma pesquisa que tem resultados aí iniciais. O artigo, ele é, sim, uma construção de um caminho de pesquisa, mas ainda ele é uma abordagem inicial no sentido de olhar toda a construção do doutorado, né? Então, tem essa situação inicial que ela é bem presente. Haja visto a proposta, né, apresentada nesse texto, que é a proposta que eu vou aí também ir aprofundando enquanto objeto de estudo aí nos próximos 3 anos. Estou no primeiro ano do doutorado em educação, e nesse primeiro ano tivemos aí, então, como objeto de estudo a questão epistemológica, e aí resultou também nessa proposta de pesquisa. A minha orientanda, ou melhor, a minha orientadora é a professora doutora Elizabeth Cerutti, e em parceria com a colega Manuele Duarte, que também pesquisa as tecnologias digitais, nós construímos esse texto. Então, o texto, ele vai fazer uma abordagem com relação a esse questionamento inicial sobre o olhar epistemológico nas metodologias ativas. Nós sabemos que, na atual conjuntura, existe uma série de abordagens, de reflexões, de concepções sendo partilhadas, sendo trazidas nesse cenário da educação atual, vigente, e a partir dessa série de questionamentos, dessas séries de situações que vão se apresentando a esse cenário, vamos dizer assim, contemporâneo do fazer pedagógico, que surgiu, então, a proposta de fazer um estudo mais aprofundado sobre um olhar epistemológico nas metodologias ativas, né? Então, por isso, justificando aí o título da pesquisa, desse texto, com relação a essa base epistemológica que nós precisamos ter quando nós olhamos as metodologias de aula, né? A pesquisa, ela também tem como suporte, inicialmente, um olhar que, vamos dizer assim, bibliográfico, né, qualitativo, e ela vai se costurando aí dentro também da minha prática de vida. Eu sou professor também, pesquisador na área das tecnologias digitais, e por isso também me proponho a fazer esse estudo, né? Então, é claro que ela tem e preserva os requisitos de pesquisa, entretanto, esses requisitos de pesquisa, eles também fazem parte da minha caminhada, da minha vivência de professor. Nessa primeira, então, primeiro momento, eu gostaria de ressaltar o contexto da pesquisa, que é o contexto da cultura digital, do mundo em conexões em redes, que nós vivemos hoje, e das interfaces na construção da identidade humana atual. Então, pensando no cenário contemporâneo de educação, pensando em todas as concepções, em todas as construções que nós estamos fazendo hoje na atualidade, pensamos a necessidade desse resgate epistemológico. Tendo presente alguns autores, que eu já vou apresentar na sequência, né, nós vamos olhando, então, alguns impactos dessas transformações, e aqui eu trago aqui algumas questões de ordem
das estruturas educacionais vigentes, a questão própria da educação, na questão das tendências pedagógicas também, que é muito presente, muito forte, e que tem sido também objeto aí de estudos, né? Então, a problemática da pesquisa é como configuram-se epistemologicamente as metodologias ativas no ensino superior, no contexto de cibercultura, né? Então, é bem importante frisar que fiz uma revisão aí em termos de periódicos, em termos de um estado da arte, e usando caracteres como epistemologia, metodologias ativas, ensino superior, cibercultura, fui trazendo algumas discussões iniciais que foram também sendo orientadas, apresentadas nessa possível configuração epistemológica das metodologias ativas. Nós falamos muito hoje, no contexto do cenário educacional, principalmente brasileiro, em metodologias ativas, mas é necessário, então, trazer esse marco epistemológico, que eu venho aqui nesse artigo, né, nessa primeira abordagem, tentar resgatar. Então, tentar resgatar essa questão epistemológica. E aí tem um fator muito pertinente, muito presente, que é o cenário em que as metodologias ativas elas vão se configurando, né? Então, nós sabemos que olhar as metodologias ativas hoje, muitas vezes, se fica num viés de extrema pragmaticidade, muitas vezes as metodologias ativas são jogadas nesse viés, e aí, por que, então, pensar elas numa cibercultura? Então, aí que vem um outro olhar, que é a pesquisa pautada num autor chamado Pierre Levy, que trabalha e apresenta a nomenclatura cibercultura. Então, enquanto problemática de pesquisa é olhar a epistemologia das metodologias ativas no contexto de cibercultura, né? Tentar pensar, projetar como que elas estão se configurando, né? E aí, inicialmente, os objetivos, o primeiro objetivo geral aqui, vamos dizer assim, o objetivo geral, é analisar epistemologicamente as metodologias ativas no ensino superior. Então, por que no ensino superior? No sentido de trazer aí um olhar mais aprofundado e também pensando nas concepções de cibercultura do cenário brasileiro, né? Os objetivos específicos, então, desse trabalho, que circundaram nesse trabalho, inicialmente compreender a importância, epistemologicamente, é claro, compreender a importância das metodologias ativas no ensino superior diante a questão do novo humanismo pedagógico contemporâneo, né? Que nós conseguimos, então, a partir desse olhar epistemológico, trazer uma visão aí mais de um olhar humano, ou de um novo humanismo, e aí depois eu vou discutir, debater essa questão aí no referencial teórico, onde que esse novo humanismo pedagógico é necessário, então, um olhar um pouco mais amplo, vendo um novo humano diante a essa configuração educativa em que nós vivemos. O segundo objetivo, então, é entender como o uso das metodologias ativas qualificam a aprendizagem acadêmica, né? Então, no contexto de cibercultura, aí bem voltado para Pierre Levy. E o terceiro e o quarto objetivos aqui, eu coloquei como norte da discussão, eles fazem parte também de um estudo maior, enquanto projeto de doutorado, mas eles, enquanto estudo maior, eles vão contextualizar essa pesquisa, né? Então, no meu estudo, enquanto tese, eu busco trabalhar isso na nomenclatura da graduação ativa, no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas da universidade, e ver também, identificar, né, a partir desse estudo epistemológico, a questão das metodologias ativas, né, numa compreensão filosófica humanista, né? Então, aí, também trabalhando no Departamento de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Então, por que esses dois objetivos, eles são específicos, mas eles circundam a apresentação desse texto, né? Vendo o conhecimento numa perspectiva dialética, da onde que vem essa pesquisa, ela é fruto dessa construção também um pouco maior da tese. Então, aqui sim eu debato
os pressupostos teóricos, e aí no meu texto eu procuro fazer, juntamente com os colegas, nós procuramos fazer uma retomada desse sentido epistemológico, inicialmente pensando o contexto da sociedade líquida em que vivemos, aí trazendo as reflexões de Bauman, quando traz como suporte a questão da sociedade líquida, essa sociedade líquida sendo estabelecida e mudando totalmente o contexto de ensino e de aprendizagem, os cenários sendo configurados de maneira diferente, e essa diferença sendo construída diariamente em diferentes meios dentro da ideia de aprender e ensinar. Também venho resgatar aqui em Pierre Levy a ideia do contexto de cibercultura. Então, esse contexto de cibercultura apresentado por Levy, quando nós olhamos uma cultura dentro de uma nova configuração, dentro de um novo olhar, de uma perspectiva diferente do espaço de aprendizagem, e aí, por isso, então, pensar as metodologias ativas. A proposta de pensar as metodologias ativas, ela deve perpassar esse olhar contextual do momento em que vivemos. E aí, esses dois suportes teóricos, eles vão nos apresentar uma análise do que nós chamamos, do que nós conhecemos dentro de um novo humanismo. Um novo humanismo porque vivencia e tem no seu empoderamento, no seu dia a dia, na sua dinâmica, né, no seu modus operandi do estudante, um novo jeito, um novo modo de aprendizagem, que é esse contato com a questão tecnológica, é esse contato com a diversidade, essa liquidez que vai se estabelecendo nas relações do dia a dia, na vida, em diversos campos, e aí a escola, no caso aqui, a universidade, ou seja, o espaço de aprendizado, ele não é um espaço mais configurado de maneira física, né? Então, aqui, é claro, precisamos ampliar, sim, a discussão, não só enquanto cibercultura, mas enquanto ciberespaço, enquanto hipertextos, né? E aí tem uma série de leituras que vão estar apresentando essa nova dinâmica em que nós vivemos hoje, e essa dinâmica também perpassada aqui pelo que Freire nos fala, né, no ato educativo. Então, o professor, a educação, o contexto educacional como não uma via, não como uma via de mão única, né, usando essa expressão mais, vamos dizer assim, peculiar, mas o ato educativo na construção da aprendizagem, da construção dos processos de aprendizagem numa perspectiva de humanização. Então, aí nós configuramos esse primeiro momento, onde que nós olhamos para a educação hoje, nós olhamos para o contexto educativo hoje e pensamos as diferentes transformações que estão vivenciando, e aí vendo esse novo humano, essa nova relação humana de aprendizagem nesse contexto. E aí sim, então, resgatamos em Morin, dentro de uma leitura um pouco maior, claro, enquanto uma tentativa de resgatar em Morin a perspectiva da complexidade, no sentido de olhar essa nova humanização, esse novo conceito de humanização, e pensar esse novo conceito de humanização não numa visão fragmentada. E aí, talvez, nós conseguimos pensar e começar a pontuar, situar a perspectiva epistemológica quando nós resgatamos, desde os filósofos modernos, toda a construção moderna, principalmente com René Descartes, onde nós temos uma fragmentação metódica da construção dos diferentes meios, e aí chegamos também na educação, onde a fragmentação metódica é pertinente. Então, Descartes, no racionalismo cartesiano, nos apresenta aí toda uma metodologia de construção, de base, e essa metodologia, é claro, ela vai se estabelecendo enquanto perspectiva curricular também, e nessa perspectiva curricular, nós temos aí muito forte, muito, vamos dizer assim, muito pertinente, né, pensar a educação, epistemologicamente como que toda essa configuração cartesiana ela vai sendo apresentada, então, aqui dentro de um novo contexto.
E aí, por isso, então, o olhar aqui de Morin, quando trabalha a perspectiva da complexidade, e aí, é claro, olhando a complexidade e olhando também o viés de ver as metodologias ativas numa relação não somente pragmatista, uma relação não somente voltada para as práticas, mas ter um fundamento, ou seja, talvez dentro desses questionamentos, e é claro que o texto ele faz uma abordagem mais direcionada aqui, né, mas pensando as metodologias ativas, e aí resgatamos em John Dewey e William James, então, esses elementos essenciais das metodologias ativas, mas pensando as metodologias ativas num fundamento que deve estabelecer delas. E aí talvez seria necessário nós pensar como que essas metodologias ativas elas vão se estabelecendo, né? Então aqui de maneira bem, vamos dizer assim, bem didática, bem uma proposta assim de apresentação, olhar as metodologias ativas na visão da aprendizagem por problemas, da aprendizagem por projetos, na gamificação, e aí o que também é trabalhado no texto, né, no viés do ensino híbrido. Então, dentro do viés do ensino híbrido, olhando essa proposta de uma sala de aula invertida, de uso da tecnologia. Então, talvez esse olhar das metodologias ativas, muitas vezes ele, e aí podemos usar a expressão, né, ele precisa ter um fundamento, algo que dê um suporte. Por isso o questionamento que o texto traz, que é essa presença, essa necessidade de olhar a epistemologias, né, há uma base epistemológica nas metodologias ativas, e aí nós vemos então também o que alguns autores, José Morin, William Bassi, José Armando Valente, trazem no contexto brasileiro, né? Então, como pensar, projetar esse olhar para as metodologias ativas no cenário de transformação, de mudança, e aí trazendo, então, não uma fragmentação, mas um olhar de complexidade, um olhar de um novo humano, que vem, que pensa, que se refaz, né? E aí aprofundando, então, a ideia de ver as metodologias ativas enquanto fundamentadas, né? Então, fundamentadas pela complexidade, fundamentadas por esse conceito de cibercultura, e aí, por isso, então, fazer esse resgate epistemológico, né? Então, por isso que o texto ele vai trazendo inicialmente, essa abordagem, e aí a ideia é ir costurando, resgatando esse viés epistemológico. O que nós sentimos também aqui, enquanto pesquisa, enquanto projeção de pesquisa, né, que aí também dá suporte a esse texto, né, a necessidade cada vez mais de não esvaziar as metodologias ativas num viés extremamente pragmatista, né. Então, por isso, trazer fundamentos para essas metodologias. O que nós vemos no senso comum é uma banalização do próprio conceito de metodologias ativas, atrelando metodologias ativas como algo extremamente novo, ou como algo que trabalha num viés de uma extrema prática, somente com atividades práticas ou somente com questões tecnológicas, né? Quando nós, na verdade, percebemos as metodologias ativas com uma configuração que já está estabelecida enquanto práticas, mas que necessita de uma fundamentação. Então, talvez uma continuação futura, uma outra proposta a partir dessa primeira proposição, que vai sendo, enquanto resultado que nós estabelecemos aqui, olhando essas metodologias ativas, né, no viés da graduação ativa, que aí seria um outro, vamos dizer, um descortinar a partir desse primeiro texto, né. Então, os pressupostos metodológicos, né, eles tratam-se de um estudo bibliográfico, esse estudo bibliográfico com enfoque qualitativo e cujo referencial teórico debate, né, epistemologicamente as metodologias ativas na educação, né. Nós sabemos que é uma discussão bem ampla, a proposição de pensar um olhar epistemológico tem um viés filosófico, porque aí nós temos que desmembrar e trazer a questão epistemológica num viés filosófico, e esse viés filosófico ele é contextualizado dentro do sentido em que nós olhamos também as práticas tradicionais.
A ideia aqui não é que nós vamos deixar de ver as tendências que se estabelecem na educação, mas é olhar as metodologias ativas e tentar trazer fundamentos epistemológicos, né? Numa proporção, por exemplo, se nós olhamos as práticas tradicionais, percebemos a existência de um olhar mais para o estudante, enquanto aquele que recebe passivamente o conteúdo, e aí nas metodologias ativas uma mudança também, olhando o estudante enquanto aquele que é protagonista, e aí por isso epistemologicamente fomentando esse debate, o estudante enquanto aquele que é protagonista, enquanto aquele que está em construção desse conhecimento. E aí, é claro, o professor, nessa visão, visto como mediador, e a construção dos saberes sendo feita na proposição de ensino. No ensino superior, aqui num viés assim mais de fundamentos, então, pensando essa epistemologia nas práticas universitárias, e aí, então, talvez ampliando essa discussão para uma análise dos currículos enfim, dos projetos, né, pedagógicos dos cursos, né? Então, talvez é um pouco nesse sentido que fomentar, ampliar esse debate das metodologias ativas, né? E talvez uma proposição, assim, bem desafiadora, que é o que nós sentimos também enquanto perspectiva de pesquisa, que estar trazendo esse fundamento epistemológico, né? Como que nós vamos estar olhando as metodologias ativas dentro da amplitude de práticas que elas trazem, e aqui talvez até fundamentando um possível questionamento a partir dessa proposta, né? Que trazer suportes teóricos. Então, sempre vendo a pesquisa, e essa pesquisa apresentada aqui, sobre as metodologias ativas, olhando as metodologias ativas a partir do quê? De um olhar que vem dentro de um novo humanismo, então aqui por isso fundamentar a ideia de novo humanismo, novas relações humanas, por isso a primeira parte, metodologicamente estudamos esse novo humanismo. Num segundo momento, olhando essa questão social, e aí é sociológica mesmo, né? E aí vem a cibercultura, que esse conceito em que o Pierre Levy nos aprofunda essa discussão, e aí sim olhando as metodologias ativas, né? A ideia justamente é fazer uma análise mais profunda, e o texto ele vai sendo costurado, ele vai sendo propositivo nesse sentido, né? Talvez a grande perspectiva aqui é realçar a necessidade desse olhar, e como que esse olhar ele também não se esvazia, né? Como que a própria pesquisa não se esvazia, né? Então, o artigo ele é propositivo no sentido de nós estarmos ampliando a necessidade desse olhar. E geralmente nós percebemos que nas práticas pedagógicas, nas formações pedagógicas, necessita-se muito e percebe-se muito os anseios de olhar a educação no viés das práticas, os professores, as formações, voltando sempre para as práticas, né? E muitas práticas, elas acabam sendo esvaziadas aí, dentro de uma perspectiva de um conhecimento didático necessário, mas também de um conhecimento psicopedagógico, de um conhecimento que aqui é visto, né, de base epistemológica. Quando nós fazemos as nossas práticas, quando nós propomos as nossas aulas, nós precisamos ter essa visão, essa compreensão dos fundamentos que vão perpassar elas, né? Então, todo esse resgate, toda essa apresentação das metodologias ativas não pode ser configurada estritamente num viés, vamos dizer assim, de olhar as práticas enquanto proposições que são feitas, mas olhar epistemologicamente como que elas vão se fundamentando. E é esse o resgate que nós nos propusemos aqui, né, nessa apresentação desse texto, né, é claro, dentro da ideia de sempre pensar as metodologias ativas de uma maneira não fechada ao só exclusivamente o uso das tecnologias, né, e vendo as metodologias ativas como uma prática que já ocorre dentro da sociedade, dentro dos diferentes
espaços de educação, né? Então, Fernando, a problemática... Sim? 5 minutos. 5 minutos. A problemática está apresentada, né, na linha de pesquisa 3, processos educativos, linguagens e tecnologias, que é a linha onde que nós atuamos aí enquanto pesquisa do programa, e também, né, dizer que ainda é uma pesquisa que é apresentada enquanto artigo aqui, né, nesse evento, no CNIT, mas que também ela gera uma outra, ou outras, enfim, série de questionamentos, debates, né, e de forma alguma aqui nós queremos fechar essa proposição ou trazer como algo já estabelecido, né, e sim como um diálogo aberto no sentido de que debater epistemologicamente as metodologias ativas deve ser uma constante no processo de aprendizagem, no processo de ensino contemporâneo, né. Talvez não vamos querer fechar a discussão, fechar as proposições epistemológicas, mas sim situar que quando nós falamos em metodologias ativas, nós precisamos ver que epistemologicamente o que pode estar fundamentando é o quê? É esse olhar desfragmentador, que o próprio Morin traz da complexidade, de olhar o contexto onde que nós estamos vivendo, é entender que nós temos, desculpa, um novo discente frente, e é preciso uma aula contextualizada a esse novo discente, é entender também que existe uma cibercultura, um contexto de sociedade diferente. Então, todos esses elementos, epistemologicamente, eles vão fundamentando essa mudança. Talvez essa saída de um olhar mais tradicional, e aqui não negamos o tradicional, mas pensamos numa perspectiva híbrida, né, é claro, dentro dessas metodologias ativas, né, com mais pontuadas, né, enquanto práticas, né, e a necessidade nós está, então, fundamentando, né, esse olhar. Enquanto base, então, aqui tem algumas referências, entre as quais também outras foram sendo usadas aí na construção deste artigo. Nós agradecemos, então, aqui em nome também das colegas, a professora doutora Elizabeth e a professora colega mestre Manu Duarte, e ficamos à disposição, então, para os questionamentos e debates. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns pelo artigo.